Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Tá1 Podcast Brasil, episódio 123, Thiago. Aí, ó. 123 é bastante entrevista, né, Pretinho? É, só jogasse um jogo sozinho, que eu tava lesionado, né? Foi. Nem lembro. Já voltei da lesão. Um beijo pra Maga Estopassoli, teve Maga comigo. tava esperando, tô voltando em Tubarão, Maga, tô chegando. Fica tranquilo. Eu brinquei com ela de frente com o Di, vai ser hoje. No Chiclano daqui vai ser de frente com o Di, né? Mas o papo muito bacana com a Maga. E você pode acompanhar também procurando. Tem mais 122 entrevistas, além desse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui. Um convidado bastante especial, vamos falar sobre medicina, sobre cardiologia e outros assuntos interessantes da saúde, né? O homem é referência no assunto, né? Ele pode escorrer com tranquilidade. Gostei semana passada que o nosso amigo Renan me mandou uma mensagem: ô Chicão, eu quero ouvir episódio tal, não tá no Spotify. Eu gosto assim. Claro, porque eu gosto o assim. pessoal tá procurando, né? Tu quer ver no Spotify, não tá? Eu mandei uma mensagem no nosso grupo, daí vamos subimos os episódios, isso é bom. Interaja conosco, deixe seu comentário aí no vídeo se você gostou, se você gostou, deixe seu comentário também, porque quando você não gosta, você fala. E é bom que fale pra nós, não pros outros, porque a gente pode melhorar. A gente vai pegar um feedback, vai dizer, ó, não tá legal. Assim como na vida, né? O podcast é pra vocês também, né? Não é só pra nós. Apesar que a gente faz uma consultoria aqui ao vivo. Exatamente. Lembrando que quarta-feira tem muito futebol na TV, né? Então esse QR Code aqui no canto da tela é da WSBet.io, nossa parceira. Então aponta a tela do teu telefone, da câmera do teu telefone de celular ali pro QR Code. Se botar 10 já ganha mais 10. E no Instagram da WSBet, você entra lá, já tem todas as odds especiais do dia, tem story, tem no feed, tem bastante conteúdo bacana para fazer aquela fezinha que é sempre bom, né? Lembrar, às vezes, eu não acompanho futebol, não sei como apostar em um placar, ou se o time vence ou se não vence. Aposta em escanteio, cara. Jogo do Flamengo. Vai ter mais de 3 escanteios. Jogo do Grêmio, jogo do pessoal que tá ali do 10º lugar da tabela. Vai lá, bota no Google assim, ó. Dá um Google aí. Tabela do Campeonato Brasileiro. E vê os 10 primeiros, os jogos daqueles times ali. Olha quem é o adversário. O adversário inferior, cara, vai ter mais de 3, 4 escanteios. Aposta no escanteio, aposta em chute no gol. O Gabigol chuta até sem ângulo. O Gabigol vai dar mais de 3 chutes. Tá acabando machucado ali. Caso que foi te agredir, tá tudo certinho? Tá passando alguma coisinha? Tá tudo... Eu, semana passada, não botei tanta fé assim no meu time e acabei perdendo. Fiz uma combinadinha ali e não deu certo, né? Que eu queria que... Eu botei o Grêmio vence, obviamente, né? Mais de 10 escanteios. Mas tu foi assistir o jogo? Foi. Então tu tem que entender uma coisa, é difícil. Difícil. Quando tu vai sempre é positivo o saldo. Verdade. Entendeu? Ainda mais que tu fosse com 3 palmeirenses e um colorado. Pois é, acontece, né, gente? Acontece. Eu falei que era uma noite boa para comer um porco assado com limão, mas eles não acreditaram em mim. Mas, Chicão, vamos anunciar o nosso convidado de hoje? Nosso convidado especial aqui? Vamos, hoje nós vamos falar sobre o coração. Ô, coração! Júlio Domingos, boa tarde, meu querido. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde. Cris, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente esteve lá na rádio outra vez, né? Verdade. Prazer estar aqui um pouquinho falando da nossa vida e da cardiologia, né? Principalmente, um assunto tão importante, tão sério aí pra gente falar. Porque quando fala que se apaixonou e se iludiu, machucou o coração, tá com o coração frio. Nada a ver com o coração isso aí? Nada a ver, nada a ver. Quem criou isso, né, Apesar que a ansiedade também pode dificultar um pouquinho os problemas cardiológicos, né? Mas nada a ver, nada a ver. Tu escolheu a medicina numa coisa que tu já queria, doutor, desde pequeno? Ou aconteceu naturalmente? Ou foi um acaso? Como é que foi pra ti a medicina? Querido, eu acho que meus pais sempre foi falando, sabe? Aquela coisa de colégio, foi falando. E de repente eu acho que só queria fazer medicina, nunca pensei em fazer outra coisa. Depois de fazer medicina a gente fala, não, gosto de arquitetura e tal, mas a medicina eu acho que entrou na minha vida desde a adolescência e não pensei em nada. Tu já sabia que ia fazer medicina, que tu ia ser médico, isso já estava... E a cardiologia, então, acho que eu entrei na faculdade de medicina e a cardiologia, acho que desde o primeiro semestre, eu acho, segundo semestre, a cardiologia entrou e eu disse, não, eu vou ser cardiologista e acabou. E acabou. Porque essa escolha pela cardiologia se deu por algum motivo? Ou era algo que durante a faculdade foi te encantando? Não, rapaz, no começo já, aula de eletrocardiograma, aquela coisa, coração batendo e válvula aqui, não, é cardiologia, eu acho que esse fato de lidar com a vida e a morte, prevenção, me chamou muita atenção, pacientes graves, mas também o lado da prevenção dentro da cardiologia é muito importante, eu gosto bastante desse trabalho, eu acho que ali me chamou bastante atenção, esse não é esse lado que eu vou.
E aí a primeira coisa que tu fez depois de formado, tu já montou a tua clínica? Qual Não, foi a tua, a gente a tua timeline? Eu terminei a faculdade de medicina em 2006. Eu fui a primeira turma de medicina da Unesc, olha que legal. A primeira turma de medicina, primeira turma de medicina da Unesc. Marcante, hein? Eu fui a primeiro no vestibular, primeiro lugar no vestibular, lembro hoje disso. Tu foi o primeiro? Tu foi o primeiro e a primeira turma. E a primeira turma. Cara, parabéns, hein, cara. Obrigado. Daí, quando eu me formei, daí eu falei assim, não, eu quero fazer cardiologia. Eu fui para São Paulo. Daí eu fiquei especialização em São Paulo. Daí eu fiquei 4 anos em São Paulo, fazendo cardiologia. Depois eu fui fazer hemodinâmica. O que é hemodinâmica? Né? Que é cateterismo, né? E angioplastia. É aquele paciente grave que precisa ver as coronárias mesmo nas artérias do coração, botar o stent. Isso tudo eu fiz em São Paulo, lá na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Daí eu fiquei lá 4 anos fazendo cardiologia e hemodinâmica, que a gente chama, né? Que é cateterismo e angioplastia. Esses problemas do coração, eles são sempre... Eles podem ser decorrentes de quê? Tem possibilidade de ser hereditário? Meu pai teve, meu avô teve, eu tenho também? Ou é decorrente de um excesso de peso? Quais são os fatores que podem... O fator genético influencia sim, tá? Influencia sim porque a gente vê pessoas magras, vamos dizer assim, com doença cardiovascular. Mas a grande maioria são algumas doenças, né, que estão relacionadas à obstrução das artérias. Primeiro, gente, para quem vai ouvir a gente, isso tem que ser bem educativo, né? Uhum. Pressão alta é a doença crônica mais comum que tem. Então, imagina isso. Pode citar qualquer doença aí. Não tem doença crônica mais comum do que pressão alta, gente. Então, quem está escutando aqui vai escutar a gente, tem que ter pressão 12/8. Essa é a recomendação igual geral. Eu quando tô na frente do goleiro. Igual quando vai bater um pênalti. Bem tranquilinho. 12 que foi? É uma final. Tranquilinho. Nem lembrei. Pensei que eu tava em casa. 12/8 é a recomendação. Recomendação, cara. O claro, que tiver tem fora... umas oscilações ali para quem tem mais idade, quem tem ali 70 anos, tem mais fragilidade e tal. Mas a média geral para um adulto normal é 12/8. Mas aí como é que faz? Tem um medidor em casa? Quem já tem uma predisposição a ter? Ou... Isso é interessante, claro. Depois dos 35 anos, todos nós íamos no cardiologista, né? Se já tem uma genética de hipertenso na família, já medir uma vez a cada 6 meses em casa, ou ter um aparelho, ou ir num clínico geral mesmo, médico da família. Às vezes o médico do posto de saúde, vamos dizer assim, a nossa população, né? Claro que a gente no Sul tem mais acesso a plano de saúde, mas a grande maioria da população ainda, eu acho que mais de 70% da população não tem acesso nem a plano de saúde. Então, e vai estar ouvindo a gente, eu acho que ir no posto de saúde, medir a pressão arterial, ou se tiver aparelho em casa, medir a pressão arterial em casa, isso salva a vida, gente, porque é uma doença que não causa sintomas. Ela não vai te dar, eu tô com dor de cabeça agora, eu tô com a pressão alta. Não. Você já tava com a pressão alta há muito tempo. E aquela parada do sal embaixo da língua ali, aquilo ali adianta alguma coisa ou é resenha? Não, sal para pressão baixa, tu quer dizer, né? Não é aconselhado, cara. Quem tem pressão baixa... Bota o saleiro ali, o cara tá se indo. É porque não era o sal Zizo, né? Pois é. É outra marca. Faz o Pix Zizo. Não é aconselhado. A gente aconselha assim, quem tem pressão baixa, já tem a genética para isso... aumentar a quantidade de líquido durante o dia, se alimentar melhor durante o dia. Se tem crise de hipotensão, deitar e levantar as pernas para o alto. Isso ajuda a não ter hipotensão, né? Mas botar o sal embaixo da língua não é aconselhado, não. A gente não aconselha. Tá certo. Eu não fiz 35 anos ainda, mas eu passei... Tu é um garoto, né, cara? Eu sou um vovô garoto. Ano passado, ou retrasado, não me recordo agora, eu acabei sentindo umas dores no peito. Meu Deus, vou infartar, vou morrer. Aquele negócio, o cara botou a dor no pé, vou morrer, vou infartar, tô com alguma coisa. Foi treinar com o Paulo, né? Fiz... Só pode ser. É treinar com o Paulo Minotto, é isso aí. No outro dia parece que tá morrendo. Mas não foi o peito do dia anterior. Fiz uma bateria de exames assim, dentre eles o exame do coração. Tu faz aquela esteira, né? Bota aqueles negócios tudo assim. Vai, até tu aguentar, e vai. Digo, dei a vida, né? Tudo um negocinho geladinho tudo e tal. Geladinho, sem camisa e tal, só de short, tênis.
E digo, vou dar a vida aqui, não tem? Fui até onde, agora não dá mais. O cara disse, não, já tá bom. Não, vamos ver até onde eu aguento. E fui. Daí depois dos exames, o médico disse, tu tá bem, no coração não tem esse problema nenhum, de infarto, tu não vai morrer. Eu disse, tá bom, só isso que eu queria ouvir. Mas que o medo era esse, né, na época, né? O que motivou ele lá foi isso. Mas aí ele comentou que às vezes tem uma cãibra que dá aqui nessa região que é próximo ao coração. Ele me deu algumas explicações lá, mas eu não esperei chegar aos 35. Não tem problema o cara já fazer mais novo, né? Acho que mal não faz, né, doutor? Não. A gente, cada dia mais que o tempo passa, a gente observa infartos em pessoas mais jovens. N fatores, né? Hoje a gente vê muita gente ainda fumando jovem, né? O fato agora de, o cigarro eletrônico, né? Isso é muito ruim pro coração, pro pulmão, pra vida, Faz tão mal quanto o cigarro normal. Olha só, cara. E se você pegar, ele tem legislação, ele não é liberado, né? Ele tem uma bula atrás dele dizendo o que tem dentro dele? Não tem, né? Então ele é produzido aonde? No Paraguai, bem provável. O que bota lá dentro? Tem alguma legislação controlando o que tem lá dentro daquele E o pessoal, cigarro? na verdade, o pessoal nem sabe. É só um líquidozinho. Claro. Essa essência é mais gostosa que a outra. E aí Cara, vai pro vapo, a fumaça pessoa, pra cima. a pessoa bota o que quer ali dentro, porque não tem nada regulamentado, não é liberado. Você tá me entendendo? Então não tem uma bula regulamentada pela Anvisa, não, carimbado certinho pra produzir aquilo ali. Não tem, então pode botar o que for aqui dentro. Aquilo ali faz lesão por queimadura pulmonar. A gente tem vários casos em paciente jovem com lesão pulmonar por causa disso e infarto precoce. Além disso, né? Cara, drogas ainda é muito comum, né? No meio, então a gente vê infarto precoce em jovens devido ao uso de drogas ilícitas, como cocaína, por exemplo, vou falar aqui, porque faz uma aterosclerose acelerada. O que é isso? A lesão do endotélio do vaso. O endotélio é como se fosse um tapetinho onde que o sangue flui tranquilo, sabe? A hemácia tá passando por ali, os leucócitos, o sangue flui bem bacana. Daí, o uso precoce dessas drogas ilícitas e também do tabagismo ou do cigarro eletrônico faz lesão desse endotélio, que é esse tapete. Esse tapete vai ficando como se fosse uma estrada de chão, vamos dizer assim. E vai formando placa, vai lesionando. O asfalto vai virando uma estrada esburracada. Buracada, isso. Daí, quando tá muito irregular, o que acontece? As plaquetas vão se agregando ali. E mais células de gordura, e mais colesterol ruim, mais LDL oxidado, que é o colesterol ruim. Aí que dá vai entrando nesses buracos e vai formando as placas, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. E essas placas, um dia, ela fica normalmente uma placa mole quando é jovem, e um dia ela se rompe. Quando ela se rompe, todo esse conteúdo inflamatório, porque quando a pessoa entende a placa de gordura não é só gordura, é processo inflamatório. Esse processo inflamatório em contato com o sangue pode formar as plaquetas, que são as células de agregação, de coagulação, agregam, formam um coágulo, daí obstrui 100% a artéria. Quando obstrui 100%, se é no coração, infarto. Se é no cérebro, AVC. É assim que acontece. E aí a pessoa sente quando tá infartando? Sente. Sente o quê? Pro pessoal que vai escutar a gente assim, gente, dor no peito de forte intensidade ou aquela precipitada pelo esforço. Por exemplo, sempre subia aquela escada ali e não sentia dor no peito. Agora eu subi aquela escada, eu começo a sentir um aperto no peito. Antes eu andava de bicicleta 1 km, agora eu estou andando 500 metros e já sinto um aperto no peito. Vou subir uma escada, vou subir um morro, começa a dor no peito. Começo a jogar um futebol, dor no peito. A dor no peito precipitada pelo esforço é a dor mais característica de alguma obstrução nas coronárias, nas artérias do coração. Fechou. E que alivia com o quê? Com repouso. Poxa, doutor, agora eu paro, espero ali uns 5 minutos, a dor passa. Pronto. A probabilidade de ser um problema, uma obstrução coronária é gigante. Eu tenho um paciente agora, 46 anos, que ele andava jovem, né? Imagina, 46 anos, tá? Relativamente sobrepeso, tal, hipertenso leve, andava 40 km de bicicleta. Daí, há uns 2 meses, ele começou, Júlio, agora eu tô... Esses dias eu fui subir ali de bicicleta, ali, fazer um morrinho pesadinho, dor no peito forte, cara, uma dor no peito forte. Isso foi semana passada, tá? Oh. Dor no peito forte, daí parei, andei de bicicleta, achei estranho, parei, voltei, daí descansei e melhorou. Ele foi no meu consultório, eu assim, cara, eu tenho que fazer cateterismo. Tem a probabilidade de ter uma obstrução coronária só pela característica da dor. Então, quando é um paciente assim, por exemplo, bem característico, a dor chama atenção, é de livro que a gente chama, nem precisa fazer o teste de esteira que nem tu fez. Tu fez a teste de esteira por quê? Porque a tua dor não era uma dor bem característica, perfeito. Você tá me entendendo? Esse paciente não, eu falei, tu tem que fazer cateterismo. Daí ele, então, tudo bem, vamos fazer.
Daí, era no sábado, ele ia fazer domingo. No sábado, olha só que interessante, ele foi ter relação sexual. Na hora de ejaculação, ele teve dor no peito, forte intensidade. Sabe aquelas pessoas que, morreu no motel, morreu em casa. Assim, dessa questão infarto, porque ele foi fazer uma força. O pessoal acha que não, que é porque tomou o São Caetano, que é porque misturou tomou... com uísque energético. Não, cara. Cara, às vezes comenta isso aí, não, fulano nem foi, também, rapaz, né? pegaram, tinha tomar o que ele carteira. tomar o que ele tava tomando, mas nem isso aí. olha aí. Daí teve dor no peito forte, porque é um esforço também, né? Apesar de um esforço, dependendo, um esforço de leve ou moderado, teve dor, ele parou, a dor foi aliviando, segunda-feira cateterismo, lesão, 99% obstruída, colocamos já um stent, O stent é a molinha que dizem. O stent é a molinha, 99% de obstrução. Passava mais nada. Eu fiz, né, já segunda-feira à tarde, já botamos um stent, tratamos, já tá em casa. Mas deve ficar com a molinha o resto da vida? Pro resto da vida. A molinha fica ali pro resto da vida. Mas aí aquela ali não obstrui mais. Não, porque ela começa a fazer parte do corpo mesmo, da própria artéria. Esse novo endotélio, lembra o tapetinho? Começa a se formar na mola. Daí começa a própria mola, o stent, fazer parte do corpo. Entendi. Parte do coração, vamos dizer. Cara, um amigo nosso, o Rodrigo Lodete, colocou. Tá com a molinha ali? Tem, colocou. É aquela que vai pela veia, doutor? Pela artéria, isso mesmo? Pela artéria, né? Pela veia, Pela né? artéria radial. Como é que é? Vai pelo pulso mesmo? Dá pra ir pelo pulso, o caso dele foi pelo pulso, a gente faz o paciente até acordado. É impressionante a medicina. Acho que com a vídeo vai pro vídeo. Tu entra um catéter, esse catéter vai até o coração. Por dentro desse catéter a gente joga um contraste. Daí, claro, ver, né? é um aparelho complexo, né? Um aparelho de hemodinâmica que a gente chama. Quando a gente injeta em contraste, eu piso aqui embaixo num pedal, que esse aparelho ele joga um raio-x. O raio-x contínuo com o contraste gera uma imagem. Como se fosse um raio-x contínuo, gera uma imagem. Então, isso gera uma imagem que a gente fica olhando. Daí, através disso, a gente vai entrando com a corda, colocando o stent, tudo através disso. Caraca. Contraste, imagem e gera uma imagem. Cara, eu não sei se é resenha, tu vai saber dizer isso, mas dizem agora que... Agora tem muita gente jovem que infartou, né, cara? Tem. E dizem que tem alguma coisa relacionada com a vacina. Tem algum componente dentro de alguma das vacinas que pode causar isso aí? Ou alguma coisa gerada por isso? Cara, a gente viu aqui em Criciúma, eu vi e não vi casos ainda relacionados a isso, a coronária. Claro que a gente mora ainda numa cidade pequena. Pegando a nível Brasil, tem alguns casos onde que teve maior chance de trombose, para quem já tem doença coronariana estabelecida grave, né? Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é mostrar para as pessoas que não é isso que está levando ao infarto. O que leva ao infarto, gente, é pressão alta mal controlada, é o colesterol mal controlado, é o cigarro, é o diabetes, é uma glicose mal controlada, é a falta de atividade física. É o vapor. É a obesidade, é o vapor. O vapo ali. E não é o COVID. Eu tomei as 4. Se eu não morri com a última vacina que eu tomei, que a mulher disse vai doer um pouquinho o braço, parecia que tinha um zangão picado. Se eu não morri com aquilo ali, pode morrer. Não morro mais. Tá louco. Então tem que cuidar disso. Tem que cuidar desses fatores. Esquece esse negócio de que é a vacina. Tudo é culpa agora da vacina. Nossa senhora, doutor, eu fiquei... Meu Deus, qualquer coisa é a vacina. Cara, mas você acha que tem um pouco psicológico também, né? O cara assim, essa que eu tomei é aquela que deu lá no cara lá, que eu já começo a sentir. É informação, muita fake news também. Muita informação fake news. Não, mas eu digo que tem gente que até às vezes sente que nem tem. Justamente. Rapaz, me acelerou. Só falou, tomei a Pfizer. Tem gente que às vezes tomei a Pfizer. Tem gente que às vezes é assim, que falaram lá no... Eu vi na rádio. Não, vi no Facebook. Por exemplo... O Covid mesmo, na época do Covid, né? Teve alguns casos de miocardite, né? Que o que é isso? Inflamação do músculo mesmo cardíaco, daí não é infarto. Inflamação do músculo pode acontecer, mas isso pode acontecer com qualquer vírus, qualquer gripe. Por exemplo, você tem uma gripe, tá? Essa gripe, ela, na grande maioria das vezes, inflama um pouquinho o músculo cardíaco, para uns mais, para outros mesmo. E tem pessoas que depois de uma gripe pode ficar com uma disfunção do músculo cardíaco, que a gente chama de miocardite. Dependendo se for uma gripe muito forte. Não quer dizer, até não precisa ser uma gripe forte, teve uma gripe. Dependendo da imunidade da pessoa, do pleiotrofismo, a gente chama de pleiotrofismo do vírus, esse vírus ele pode gerar uma inflamação do músculo cardíaco. E depois, isso, claro, tem que tratar com o cardiologista, porque o coração pode dilatar.
E aconteceu alguns casos pós-Covid isso também. Mas é muito mais comum por outras gripes qualquer, com outros tipos de vírus, entendeu? Influenza, etc. Nós estamos agora no mês de setembro e existe o Setembro Vermelho. Isso. É isso? O que é o Setembro Vermelho, doutor? Então, é um mês de conscientização, né, para o check-up e prevenção das doenças cardiovasculares mesmo. Por que nós temos isso? Né? Justamente para orientar as pessoas o quanto grave que é a doença cardiovascular. Se vocês pegar aqui no celular agora, botar no site Cardiômetro, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, morre por dia em torno de 1.000 pessoas por doença cardiovascular no Brasil. Vocês lembram quando era o pico do Covid no Brasil, não era 1.000 pessoas por dia? Uhum. Então, mas o cardiovascular, isso já vem de anos. Então nós temos uma epidemia todo dia de morte por doença cardiovascular. Caraca. 1.000, às vezes é 1.100, 900. Se eu pegar ali no final do dia, ali perto da meia-noite, tá 900, 1.000 pessoas por dia por doença cardiovascular no Brasil, cara. Já pensou isso? É alto. É alto. Mas aí como é que é gente que não se cuida? Porque assim, ó, digamos que meu avô morreu de doença, tem doença cardiovascular, meu pai tem doença. Se eu me prevenir e me cuidar, eu não morro disso. Diminui a chance. Diminui muito a chance. Porque, para o pessoal entender que vai escutar a gente, né? Doença cardiovascular é AVC, os principais, e infarto, ok? Isso é doença cardiovascular. Todo o trabalho em frente disso, a gente faz o quê? Um trabalho de prevenção, controlando principalmente aqueles 6 fatores de risco. Controlar a pressão arterial, não fumar, controlar os níveis de colesterol, controlar a glicemia, que é o diabetes, evitar, né? Combater o sedentarismo e combater a obesidade. Esses 6 fatores são assim, ó, primordiais para a gente diminuir o risco. Cada um de nós temos um risco. Uns mais, outros menos. O risco não é zero. Não é zero para ninguém. Tá me entendendo? Eu magrinho, sempre fiz exercício, não comia muito mal. E fui fazer um exame agora há pouco tempo, fui descobrir que tava pré-diabético. Tá glicose alta e tal. O médico, opa, tava de jejum, tava. Fui, fiz outros. Aí comprei o hemoglicoteste. Não, todo dia é uma furadinha no dedo. Cara. Hemoglicoteste. O HGT. Não, e aí todo dia a Carol fura aqui no dedo, que já descobrimos até que do lado do dedo sai mais sangue. Já sei tudo já. Eu sou um diabético prontinho. Aí... tô medindo todo dia, minha diabetes tá em 90, 85, tá? Não tá mais alta. Mas, claro, eu descobri quando eu era pré-diabético. E imagina, tivemos um programa externo na rádio, o pessoal me ofereceu docinho, eu não comi. Que era coisa que eu sempre fui muito do doce. Então eu mudei completamente a minha alimentação, continuo treinando igual e tô medindo direto. Ótimo. Mas isso aí, se o cara chega a virar diabético, é um problemão, né, cara? Não volta mais, não tem mais como, né? É assim, ó. Depende de cada paciente. A causa mais comum do paciente virar pré-diabético e diabético é o sobrepeso e a obesidade. Isso é o mais comum, né? Porque é o principal fator. Claro que vem outros fatores genéticos. A minha avó faleceu. Alimentação, né? Às vezes a pessoa é magra, mas tem uma alimentação bem irregular. Então isso também é um fator. Mas o principal que o pessoal que vai escutar a gente, é a obesidade. Obesidade é uma doença, olha só, crônica, progressiva, recidivante e incapacitante. Por quê? Se não tratada, ela evolui para doenças como diabetes, piora da hipertensão, e tudo isso são fatores que eu falei antes, né, para as doenças cardiovasculares, para infarto e AVC. Então hoje, gente, tratar a obesidade, quem vai escutar a gente aqui, é muito importante. Porque às vezes a pessoa tem obesidade e diz assim, mas eu sou saudável. Gente, não é assim. Teve um cara que falou pra mim até lá na sauna, lá no Mamptuba, lá. Ele disse, cara, deve ter assim, ó. Ele tem a minha altura, deve ter uns 170 quilos. Não. Fiz o check-up, tô zero. Descobri, cara. Como é que ele falava? Uma folha de hortelã, um pouquinho de mel e eu não sei o que é de limão. Todo dia eu tomo um pouquinho, tomo num copo. Tô zero, fiz o meu check-up, tô zero. Eu olhei pra eles. Agora quem sou eu pra dizer que não tá, né? Mas assim, o corpo não condiz com a... Tá muito acima, né? A célula de gordura, só pelo fato de ter a célula de gordura a mais, vamos dizer, aumentado no nosso corpo, o adipócito que a gente chama, o nome, ela é uma célula irregular. E ela produz substâncias inflamatórias.
que elas vão indo para o corpo, vão indo para a nossa corrente sanguínea, para as artérias. E lembra que eu falei lá para vocês que a placa lá na artéria, lá na coronária, ela é um processo inflamatório, não é só gordura? Então, o que eu acabei de falar? As células de gordura liberando substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias, então, elas fazem a progressão daquelas placas de gordura nas coronárias. Então, só pelo fato de você ter uma obesidade, excesso de gordura corporal, você está sempre inflamado. E essa inflamação crônica vai aumentar o risco de doença aterosclerótica, vai aumentar as placas de gordura lá nas artérias do coração, do cérebro. E essa inflamação crônica também pode gerar outras coisas, como câncer, câncer de intestino, câncer de mama na mulher. Então, obesidade não é só doença cardiovascular. A gente sabe que esse processo inflamatório todo que a célula de gordura provoca aumenta o risco de doenças como câncer, por exemplo. E uma pessoa que já está obesa, o que ela faz agora para minimizar isso aí? Começa por onde? Aqui? Começa uma reeducação alimentar? Porque a gente sabe que, claro, pra gente que já se cuida um pouquinho, é mais fácil, claro, né? Falar às vezes pra uma pessoa que tem gente que tá em situações que... Cada um tem a sua... Que não tem mais... Que tem as suas limitações, que né? já não se anima mais, né, cara? Que já não vai numa academia, porque daí chega lá, tá todo mundo com o corpinho mais legal, daí já não tem uma roupa que já não fica legal, entendeu? É isso aí. Cara, é procurar ajuda primeiro, né? A pessoa que tem obesidade tem que pensar que a culpa não é dela. Hoje, Primeira coisa. Eu sei que tem os erros alimentares, mas a pessoa tem que se conscientizar, a culpa não é só dela. Isso. Né? Na grande maioria das vezes é o ambiente que ela vive. Hoje, cara, é muito fácil, né? Tu sair, tu pega o seu carro, tu já esbarra numa comida pronta. É o que mais tem. Né? Coisas fáceis de comer. Então, pedir ajuda é a melhor coisa. Pedir um profissional, primeiro, uma nutricionista. Todo esse trabalho a gente, claro, faz lá na clínica. Por quê? Porque a obesidade, cara, é a doença que mais dificulta o meu tratamento. O meu tratamento como cardiologista. Tu imagina, a obesidade é uma das causas principais de hipertensão em jovem. Paciente de 40, 50 anos, esse é o meu paciente que chega lá no meu consultório com pressão alta, 99% tem obesidade. Obesidade é importante. E qual é a causa dessa hipertensão? É excesso de peso. Daí, qual é o trabalho que a gente faz com ele, né? Como eu tenho nutricionista lá na clínica, a gente toda uma equipe, a gente faz, não. A gente vai controlar a tua pressão arterial, mas eu mostro todo um caminho para ele. Olha, se tu perder de mais ou menos 10 quilos, a pressão arterial abaixa de 10 a 20 milímetros de mercúrio. Para o pessoal entender, por exemplo, se você tem 100 quilos, a tua pressão, se tu perder 10 quilos, a tua pressão pode sair de 16 para 14, que é o 160 para 140. Ou sair de 140 para 120, no caso que é o 12, né? Que é o normal. 12, que é o 12 por 8. Que é o 12 por 8. Tá. Tu imagina, então, tratar obesidade, você pode curar a hipertensão. Fechou. Isso é fantástico, né, cara? Daí o que acontece? No começo você trata a hipertensão dele. Claro, porque você não pode deixar a pressão alta. Mas à medida que ele vai perdendo peso, o que acontece com o remédio? Você vai reduzindo e vai tirando o remédio. Então, Isso que é bacana de trabalhar a prevenção na pessoa, sabe? E esse trabalho de prevenção à obesidade, eu percebi pelo teu Instagram que tu vem comentando, falando muito sobre isso. É um assunto que tu tá abordando mais desde agora? Como é que tá isso no teu trabalho? É um assunto em relação à obesidade, né? Uma coisa que eu comecei a estudar bastante nos últimos 2 anos. Foi uma questão de necessidade mesmo. Quando a gente faz cardiologia, vai para residência, cara, a gente aprende a tratar doença. Que é o que a maioria dos cardiologistas a gente aprende na residência. É tratar doença. O que é? Você aprende a tratar infarto, tratar insuficiência cardíaca, pressão alta, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, tratar todas essas doenças graves do ponto de vista cardiovascular. Só que lá na residência a gente não fala muito nesse lado da prevenção. Né? Antigamente também tratar a obesidade tinha um estigma. Você toma remédio para obesidade, você tomando remédio porque só tinha medicações antigamente que mexiam um pouquinho com o sistema cardiovascular, aumentava a pressão
Então o cardiologista falava assim, ó, tem que fazer atividade física aí, melhorar a alimentação e tchau. Mas Te vira. te vira. Antigamente Deus não tinha abençoe. Deus abençoe. Antigamente não tinha muito recurso para tratar a obesidade com medicamentos que protegiam o coração. Antigamente, na realidade, os remédios atrapalhavam o cardiologista. Então tinha um certo preconceito com relação a isso. E hoje não. Hoje a medicina cresceu muito em relação a isso. Hoje nós temos tratamentos efetivos para o controle da obesidade, para tratar a obesidade, só que essas medicações ajudam no coração, no sistema cardiovascular, ajudam a controlar a pressão arterial também por causa da perda de peso. Então hoje cada vez a medicina evoluindo mais, com medicações que começaram para o tratamento da diabetes e observaram que essas medicações para tratar o diabetes ajudavam a perder peso. Então essas medicações que a gente, mais modernas que a gente usa hoje, né, para tratar o diabetes, mas está sendo liberada para o tratamento da obesidade. Que é no caso do Ozempic? Que um deles é o Ozempic, né? Eles são os agonistas GLP-1, né? Que é uma coisa técnica daí, né? O GLP-1 é uma enzima produzida pelo nosso intestino, um hormônio que a gente chama, um nutro-hormônio que a gente chama. Que o que acontece? Quando a gente se alimenta, o nosso intestino, o nosso estômago, ele libera GLP-1. Só que esse GLP-1 ele fica minutos na corrente sanguínea. Esse GLP-1 é para dar saciedade, entendeu? Ó, comeu, libera GLP-1. Tô legal. Tô tranquilo. Tô legal, dá saciedade. Por isso que se o cara comer uma fruta 1 hora antes de almoçar, quase não almoça, né? Diminui a fome, porque libera Mas GLP-1. Comemos a saladinha. Tava legal A já. gente ficou com vergonha de ir cancelar. embora. A gente se cancela o pedido, só a salada que tá bom. Entendeu? Olha aí, isso. ó. E a minha esposa, ela é psicóloga, pós-graduada em transtorno alimentar e obesidade. Opa! E ela sempre me diz o seguinte, Diego, tu come muito rápido. Porque tem 2 coisas que eu faço rápido, falar e me alimentar. 3, né? Não vem dizer que é 2 minutinhos, o veneno já tá tudo no lençol. Então é o seguinte... Com a ducha. Então eu falo muito rápido e eu me alimento muito rápido também. E ela disse, tu te alimentar muito rápido, não dá tempo de mandar mensagem pro teu cérebro de que tu já tá legal. Aí come demais. Se o cara, por isso que quando eu vou fazer churrasco, eu não gosto de sentar na mesa pra comer. Vai aperitivando, cara, que daí a resenha vai indo, se alonga aquele processo ali, não dá aquela canseira, aquela dizer que tu quer ir embora, entendeu? Por isso que quando eu fazer o churrasco, eu disse, não tem nada de sentar pra almoçar, bota as coisas ali, cada um, quem quiser uma maionezinha pega ali num pratinho pequenininho, vamos servindo devagarinho aqui numa boa, sem pressa, tranquilo e tal, e muito em função disso, e faz muito sentido. Se tu sentar e te alimentar rapidamente, tal, come, daqui a pouco às vezes tu come mais do que tu deveria comer, porque tu come muito rápido. Isso aí. Né? Eu acho que faz muito sentido. Muito. Os hormônios sacietórios, né, eles começam a ser liberados, daí gera mais saciedade. Tem um tempo, né? Tem. Então esse GLP-1 é isso, é um hormônio que dura poucos segundos na corrente sanguínea. Daí o que acontece? Uma grande empresa lá, se não me engano, da Dinamarca, uma coisa que hoje é uma das empresas até ultrapassou aquela Louis Vuitton lá em faturamento de tão grande por causa do Ozempic. Por causa do Ozempic. Tá vendendo tanto que tu viu, tá passando aqueles os caras mais ricos do mundo lá, né? E o Ozempic, ele te injeta, então, esse hormônio da saciedade. Isso, daí ele injeta o quê? O agonista GLP-1. Daí o que acontece? Em vez de ele ficar ali minutos na corrente sanguínea, ele vai ficar... Horas. Dias na corrente sanguínea. Porque o Ozempic, na realidade, é a semaglutida, né? E para o pessoal entender, começou primeiro com a liraglutida, que era o Victoza, o Saxenda, que são aplicações diárias. Então essas medicações... Que o diabético faz. Naturalmente, né? Naturalmente. Essas medicações não é insulina, tá, pessoal? Não é insulina. Eles foram... Apesar de que a aplicação é parecida. A aplicação é parecida, mas não é insulina. Tem que deixar bem claro isso. Sim. Essas medicações é para tratar diabetes tipo 2. Só que lá nos trabalhos, quando fizeram essa medicação e aplicaram em diabéticos para tratar o diabetes, para controlar a glicose, controlar a hemoglobina glicada, que é aquele exame que a gente faz para avaliar o diabetes nos últimos 3 meses, nos trabalhos mostrou que esses pacientes perderam peso. Então, eles reduziram peso, ajudou a reduzir a pressão arterial, porque, como a gente falou... Claro, altamente proporcional. Isso daí. Então, essas medicações hoje, cada vez se desenvolvendo cada vez mais. Daí surgiu a semaglutida, que é uma medicação de aplicação semanal, que é o Ozempic, né? Que tem uma perda de peso aí extraordinária de 12% em 6 meses. Imagina, é bastante, né? E está ajudando muito. Ele atua na saciedade mais...
Então, cada vez mais medicações que antigamente a gente não usava para perder peso porque as medicações atrapalhavam, agora não, elas ajudam. Por isso que hoje tratar a obesidade, gente, é prevenir. Tratar a obesidade é prevenção de hipertensão, é prevenção de infarto, é prevenção de diabetes, é longevidade. Isso que eu mais gosto de falar, né? Porque todo mundo, né? Todo mundo vai morrer, mas claro, quanto tempo você quer viver perto das pessoas, né, que você ama, perto dos seus filhos e tal. Então, isso que é o que vale a pena, né? Então, trazer longevidade. Quando a gente trata a obesidade, a gente prolonga a vida das pessoas. E não tem o perigo do pessoal viciar no Ozempic? Ou viciar em alguma coisa desse aí? Tem efeito colateral? Não, alguns efeitos colaterais pode ter. No começo, pode ter um pouco de náusea, vômito, alterações intestinais, uns têm mais diarreia, outros podem ter um pouquinho mais de constipação. O Diego ficou com fome, foi o efeito que deu nele. Ele tomou 2 semanas e vendeu o resto ali. Foi o contrário. Peguei do Chico, ele tinha comprado no Paraguai, mas o negócio eu gostava. É da Shopee, cara. Botasse deu o contrário. Não, claro, tem pessoas que... Não, a minoria tem pouco resultado, tá? Mas a maioria tem grandes resultados. Minha esposa perdeu mais de 10 quilos. É mesmo? Olha só. E pode usar para sempre. Por que pode usar para sempre? Porque ele é um medicamento para diabetes. E o diabético, na grande maioria, o quê? Não tem cura, assim. Tem uma remissão, pode ter, né? Mas, então tu usa sempre. É que nem tu tomar metformina. Não toma metformina? Mas daí no diabético ele também dá essa saciedade? Dá, gera daí o diabético come bem pouquinho, então. Isso, pro cara já comer pouquinho. Isso mesmo. Agora o Ozempic, daqui a pouco, já tem nos Estados Unidos, tá? Vai vir a dosagem maior ainda. Hoje a gente tem no Brasil a dosagem de 1 mg e agora vai vir a dosagem 2.4, que é o Igov. Igov, que é também semaglutida, vem dosagem de 2.4 mg. Teve uma perda de peso de mais de 20%. Então, cada vez mais aí, o mundo inteiro, né, tá tentando tratar nos Estados Unidos, o maior índice de obesidade é lá, né? Cara, a obesidade nos Estados Unidos é enorme. No Brasil, é em torno de 20%, e sobrepeso, mais de 50% do brasileiro tem sobrepeso. Então, o que é isso, né? A cada 2 pessoas, mais de uma tem sobrepeso. Uma, pelo menos. E sobrepeso é o IMC maior que 25, né? Quando a gente pensa em IMC, o pessoal entender aquele peso sobre a altura ao quadrado. Então, por isso que a obesidade entrou na minha vida, cara. Porque é uma satisfação tão grande tirar a medicação antihipertensiva do paciente. Claro. Poxa, o cara perdeu 20 quilos, tomava 3 remédios para pressão arterial. Agora tá tomando 1, cara. Isso é fantástico, né? As pessoas têm que entender, cara, que à medida que vai envelhecendo, a pressão vai subindo. Normal. Para todo mundo. Claro que para uns mais, outros menos. Porque tem o perfil genético, né? A pressão arterial sobe, ó. Para o pessoal entender, por genética, por envelhecimento, por obesidade, por excesso de consumo de sal, por sedentarismo, né? Algumas medicações como anti-inflamatório, né? Diclofenaco, nimesulida, isso pode mexer na pressão arterial. Algumas mulheres que usam anticoncepcional também, a pressão pode subir. Então, tudo isso são fatores que a pressão pode subir. Então, tu imagina, se você envelhece, ganhando peso, consumindo sal, aonde que vai parar a pressão? Nas alturas. Muito alto. Por isso que genética não tem como eu tirar lá no seu DNA, né, que você que possa ter hipertensão. Porque se o teu pai é hipertenso, tua mãe é hipertensa, mesmo você sendo magro, cuidando da alimentação, sendo atleta, a probabilidade de você ser hipertenso ainda ao longo do envelhecimento é alta. Se é os 2 da família, então o pai e a mãe, a probabilidade chega a ser 60% de o filho ser hipertenso ao longo do envelhecimento dele. Então, claro que isso não tem como tirar, nem genética, nem parar o tempo, né? O envelhecimento não tem como parar. Agora, eu perder peso, cuidar da alimentação, praticar uma atividade física, isso são fatores modificáveis, né? Que a gente consegue controlar e evitar pelo menos, não é que eu vou evitar o remédio, mas talvez o excesso. Claro. Né? É uma vitória, como tu mesmo disse, né? É uma vitória. Em vez de tomar 3 remédios, tu vai tomar 1. Tá Poxa, pra que melhor que isso, né? Exatamente. Doutor, nessa caminhada toda como cardiologista e ajudando muitas pessoas, qual foi o caso assim que tu pegou que mais ou te emocionou, que emocionou a família? Porque eu acredito que muita gente chega pra ti com a pessoa infartando, né, cara? Cara, acho que não vai voltar. Desesperançoso. A gente tem vários casos, né? É uma doença muito grave. Isso eu quero deixar bem claro para as pessoas que vão ouvir a gente. Façam prevenção.
Claro, a gente tem vários casos, né? Casos onde que a gente faz o diagnóstico precoce. Esse é o diagnóstico que tem mais satisfação. Esse caso que eu contei desse cara de 46 anos aconteceu na última semana. Então, a gente está bem lembrando. Então, chama atenção porque, poxa, ele poderia ter morrido fazendo alguma atividade. Andando de bicicleta, na academia, qualquer coisa. Então, chamou atenção. Casos mais jovens, pacientes com 35 anos, que a gente também já colocou stent, né, sobreviveu. Então, pacientes com cardiopatias, que a gente faz diagnóstico, né, doença grave, como cardiomiopatia hipertrófica. Daí existem outras, dentro da cardiologia, tantas outras doenças, né, genéticas também. Não é só doença adquirida, né, que é o infarto e tal. Claro. Que é o mais comum, tá, pessoal? Doença adquirida. Tem outras doenças também genéticas que a gente ajuda aí a... Não, ó, tem que plantar CDI, cardiodesfibrilador implantável, que é um aparelhinho, gente. Sabe aquele choque que vocês vêem na novela? Sei. Aquele choque? Esse é o desfibrilador, né? Desfibrilador. Existe isso, pequenininho, um fiozinho que tu coloca embaixo da pele, vamos dizer assim, um marca-passo, né? Isso é a marca da besta, embaixo cara. da pele, vai um fiozinho. É a marca da besta. É o quê? É a marca da besta. Bota um fiozinho até o coração. Se esse paciente tem algum dia ele tiver uma arritmia grave que ele vai morrer subitamente, esse aparelho entra, dá um choque. Automaticamente. Entra automaticamente. Ele sente que... Ele identifica. Que tecnologia, né? Isso aí tem no Brasil já? Tem, lá em Criciúma tem, imagina. É o CDI que a gente chama, é o cardiodesfibrilador implantável. É o desfibrilador, né? Em vez daquele pá grande, é um negócio embaixo da pele. E tu vai tranquilo, porque ele vai, a hora que tu coisar, imagina, ele vai aquilo ali como é que é? O gerador das festas. Não, é o... A energia ele liga. O nome desse aparelho, na verdade, é o Ressuscita. É o Ressuscita. Tem isso hoje, cara. Impressionante. Mano. Claro que é indicação para alguns tipos de pacientes, né? Mas a gente tem isso, aí é fantástico. Que legal, cara. Então a dica que a gente pode deixar para as pessoas hoje, doutor, é que elas não esperem acontecer o pior para procurar o doutor Júlio, né? Fazer uma boa prevenção, fazer um bom check-up. Para saber se tem na família, tem que consultar os familiares. Não tem como fazer um exame para descobrir se tem na genética, alguma coisa. Não, claro, o histórico familiar é importante. A gente conversar com o paciente, né? A anamnese. Então, toda a consulta cardiológica, ela tem que ser bem detalhada, perguntar vários detalhes do paciente, desde, por exemplo, o seu pai ou sua mãe tiveram infarto precoce, ou tiveram que operar o coração. O que é infarto precoce? É quando o teu pai ou teus irmãos, da parte masculina da família, teve algum evento antes dos 65 anos. O que é isso? Por exemplo, eu estou te entrevistando. O teu pai teve um infarto, ou teve que operar o coração, ou seus irmãos, antes de 65 anos? Não. Ou agora tua mãe, ou tuas irmãs, no caso, parte feminina da família, teve algum evento, teve que operar o coração, ou teve AVC, ou infarto, antes dos 55 anos. 10 anos a menos aí. 10 anos feminina. a menos. Não, também não teve. Então tô zero. Se alguém escutar... Eu tô zero. Resumindo. Se alguém tá escutando a gente, vai ver isso daí, tem histórico na família... Já acende um alertinho. Já acende um alerta. Boa. Porque é um fator de risco. Porque, Júlio, doutor, magro infarta? Infarta, é claro. Atleta infarta? Infarta. Esses dois também. amigos nossos que infartaram aí, o Marcel e o Rodrigo... Atividade física. Os caras são fortes. O Rodrigo mesmo faz um crossfit que é um animal. E o Marcel também treina muito. O Marcel treina, corre Eles na esteira, infartaram? caminha todo dia, os dois infartaram. Então, por isso que é multifatorial essas placas, entendeu? Uhum. Hipertensão, colesterol... Na outra semana era diabetes. todos os amigos fazendo um check-up. É isso aí. Aí a cidade inteira. Genético. Os caras então, novos, né, cara? influencia. Imagina, 30 anos. 30 e poucos, 33, 34 Um anos. caso famoso, né? O filho do Abílio Diniz lá. Uhum. Como é que é o nome dele? Que Não lembro o nome. ele teve um problema cardiológico. Poxa, ele é um atleta, né, cara? Ele era um atleta. Ele Kaká. fazia triatlo. Não, Kaká. Não, Diniz. Não, acho que é. Ele teve um problema cardiológico. Agora, eu ainda não sei qual é o problema cardiológico que ele teve. Ele tava na banheira lá, não sei aonde, na Bahia, lá na casa dele, e morreu. Contaram morto, na verdade. Né? Ele morreu. Aquele não cara teve? morreu. De infarto, não teve pra onde ir. Filho do Abílio Diniz, né, cara? Que loucura, né, mano? Do Pão de Açúcar lá, né? Sim, sim, sim. E então... João Paulo Diniz. João Paulo Diniz. Uma parada cardíaca após Aí, praticar ó. esportes. Bota aí, Passa mal no diretor. domingo, dia Super 31. atleta ali, ó. Olha aí, diretor. Essa fera aí. Então, claro que isso daí é uma exceção, o pessoal que tá escutando a gente, né? Que vai Olha lá escutar a ele gente. ali fazendo caminhada ali, ó. Correndo Super ali, ó. atleta. Atleta, Triatleta. milionário e atleta que morreu. Isso é uma exceção, gente. Esse Foi paciente... encontrado desacordado no banheiro de casa. Num condomínio na Praia de Laranjeiras. É.
Que loucura, né, cara? Então, por isso que é multifatorial a doença Aí cardíaca. nesse caso, o que Não é? é só os gordinhos, não, e os velhinhos, não. Nesse caso, o que é daí? Daí, a causa eu não sei ainda da morte Tá, dele, tá? daí. Mas assim, pode ser fatores genéticos, pode ser alguma arritmia maligna que ele não sabia, alguma cardiopatia, que a gente chama, como eu falei, uma miocardite, né? Teve, às vezes, uma inflamação do músculo cardíaco. Então, N causas que daí precisa ser investigada, né? Cara, fala-se do estresse também. O estresse... o cara estressou demais e infartou. Ou não existe esse... Não tem relacional com... Assim, ó, o pico do estresse, ansiedade, estresse agudo, o que ele pode fazer? Ele libera uma descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea, que faz o quê? O aumento da frequência cardíaca, né? Alguma pessoa reclama para ti assim, doutor, meu coração acelera demais quando eu tô ansioso. Por quê? Toda essa descarga de adrenalina faz o coração acelerar. Só tu imagina, teu coração acelerado em repouso, tu tá parado, só que tu estás ansioso. E isso faz o quê? O aumento da pressão arterial, certo? Porque tu aumentou a frequência cardíaca, quando aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. E o estresse faz isso, aumenta a pressão arterial. Se tu já tem uma placa lá na artéria do coração, o que acontece? Um pico hipertensivo pode instabilizar essa placa. Me entende? Então, essa instabilização da placa vai levar a um infarto. Então, coisas agudas da ansiedade e do estresse podem fazer isso, instabilizar uma placa por um pico hipertensivo. Isso agudamente. Cronicamente, tem trabalhos dentro da medicina que o estresse crônico ele propicia também a inflamação. Lembra que a gente falou lá que aquelas células, aquelas placas no coração pode ser um processo inflamatório? É um processo inflamatório? Então, o estresse crônico também pode piorar esse processo inflamatório, a liberar na nossa corrente sanguínea células inflamatórias e piorar a aterosclerose, que é essas placas. É um nome bonito, né? Bonito. Eu não conversei com o Rodrigo, mas o Marcel disse pra mim que quando ele foi infartar, ele disse que ele tava tomando banho, ele agachou pra lavar os pés, e quando ele levantou, ele disse que entontou, se secou, foi pro sofá, botou a roupa, foi pro sofá e sentou no sofá e ele disse que começou a passar mal. Ele falou que ele sentiu assim, ó, tô infartando. E ele chamou a esposa e falou, pode ligar pro meu irmão, me levar pro hospital que eu tô infartando. Quantos anos que ele tem? Marcelo deve ter minha idade, 32, 33. É jovem pra caramba. E aí a esposa dele, tá brincando? Não, eu não tô normal, tô infartando. Tem alguma coisa, tem. E aí pegaram ele e levaram pro hospital, ele tava infartando. Nossa, muito novo. Jovem. Magrinho ele? Forte. Forte? Magrinho o Marcelo não é. Não, ele é forte, ele faz academia a vida inteira, faz musculação. Mas ele sempre foi um cara mais gordinho quando jovem assim. Agora ele faz academia. Ele tem tendência a ser mais gordinho. Uhum. Mas ele daí treina bastante, se cuida e tal, e daí não é, né? Entendi. O pessoal tem que vai escutar a gente, escutando a gente primeiro, né, controlar os principais fatores que a gente falou aqui. Pressão alta, colesterol, não fumar, controlar a glicose, combater o sedentarismo e combater a obesidade. Isso daí tu já diminui assim muito o risco de você ter algum evento, que é um AVC ou um infarto. Perfeito. Depois dessa aula aqui, mais prático que isso não tem. E o bacana do Dr. Júlio realmente é isso, é que ele explica de forma muito simples. É o feijão com arroz que funciona, né? É isso aí, tem que porque não adianta falar de forma muito técnica, que daí o pessoal que está nos acompanhando não consegue entender. O bacana é isso, deu uma aula aqui. Ô, doutor, a última vez que eu fui lá no teu consultório, tu tava gravando um curso lá, o que tá vindo por aí? Dá pra dar um spoiler de alguma coisa? Dá pra falar novidades? Pois é, um pouquinho. Cara, como eu falei pra vocês, eu gosto muito da obesidade, né? Do tratamento da obesidade, eu acho que isso muda a vida da pessoa. É fantástico o quanto a gente controla a glicose, quanto esses pacientes melhoram de qualidade de vida, quanto eles controlam a hipertensão arterial. Então, com tudo isso, mais a nutricionista, né, nossa, que tá lá na clínica, a doutora Larissa Zanetti. É daqui da terrinha, né? Daqui da terrinha, isso mesmo. Daqui de Sara. Conhece? Treina na academia comigo ali, encontro ela às vezes por ali. Daí a gente está montando aí um curso de tratamento da obesidade, de emagrecimento, né, um curso bem completo, juntando a área da nutrição, né, que é fundamental dentro desse tratamento, e a parte médica, orientando tudo isso desde a parte de nutrição, atividade física, falando tudo sobre as doenças cardiovasculares, prevenção, longevidade. Então, montando um curso bem completo aí na área do emagrecimento.
Porque hoje a nutrição, o pessoal uma vez tinha o conceito de que, vou ter que parar de comer as coisas boas, mas hoje já tem muita coisa boa que tu pode inserir dentro muita receita boa. O cara tem várias coisas, tem hambúrgueres que são saudáveis que a pessoa pode comer, tem pizza saudável, tem várias coisas que o cara pode incrementar na reeducação alimentar que vai ter uma vida muito mais saudável, né? Na primeira semana que zero açúcar, né? Primeira semana que dá vontade de assassinar uma pessoa. Eu queria matar gente, cara. Tu começou a fazer tua dieta, né? Cara, fiquei uns 2, 3 dias sem açúcar, eu digo, meu Deus, que vontade de passar por cima de alguém de carro, cara. Aí depois ficou certinho, tudo certo. Vai acostumando, né? Não, depois na outra semana, os caras ofereceram docinho pra mim ali, pô, legal, eu gosto de docinho. Mas eu digo, não vou comer, não. Paladar, eu vou comer né? uma vez, não, mas eu como uma vez na semana, eu como uma besteira. Escolhe um dia. Não, escolho uma refeição, né? Não, o dia inteiro. Não, uma refeição só. Pô, no sábado de noite, nós vamos num rodízio de pizza. Eu vou lá e como. Legal. Aí eu vou. Tranquilo, eu já sei que é aquele dia e nos outros dias não, tá tudo certo. Legal. Saladinha. Tu deu paladar, né? Refri, cara. Coca-Cola com limão e gelo pra mim era... era muito assim? Então, demais. Tá aí. O que eu fiz? Meus filhos não tomam. Água com gás, cara. Água com gás. Água com gás, bem geladinha. Bota o limãozinho, espreme se quiser. É de chorar. Feio. Pessoal que tá escutando a gente, água é fantástico. É tomar muita água de dia, evitar produtos aí como Coca-Cola. O refrigerante, ele tem muito açúcar. É a bebida que tem mais açúcar refinado concentrado num lugar só. Então você tá bebendo açúcar. E a Coca-Cola zero? Tem açúcar também, só que daí de outro jeito, né? Apesar de usar adoçantes e tal, mas tem muita caloria junto, entendeu? É caloria também. Então a gente tem que evitar, estimular, beber água. Eu tava estudando tem no Netflix agora, não sei se vocês viram a série Viver Além dos 100 Anos. Vocês viram, não? Dizem que é muito boa essa aí, cara. Bem legal. Assisti a série inteira. Que é as 4 zonas azuis no mundo, né? O que é isso? São áreas onde que pessoas vivem mais de 100 anos, onde tem maior concentração de centenários no mundo, né? Olha minha esposa aí. Concentração de centenários. Tu avisou que tava aqui? Avisei que eu vim pra cá. Então que não falei que não ia atrasar. Daí essas concentrações de centenários no mundo tem lá no Japão, Okinawa no Japão, na Itália, na região da Sardenha, na Grécia é Icária, né? Numa região da Grécia, Icária, e outra região numa península ali na Costa Rica. Então são 4 regiões. Daí teve um cara que fez um estudo, mais de 20 anos, nessas 4 regiões, onde que maior concentração de centenários, pessoas que têm mais de 100 anos. Uhum. E claro, ele avaliou cada região, ele observou que cada região normalmente é uma região montanhosa, que as pessoas saem muito, né, para buscar o alimento, caminham muito, e observou 4 pontos dessas regiões que são muito comuns entre essas regiões. E qual foi esses 4 pontos, para os pessoal entender, né? Primeiro ponto era uma alimentação inteligente, que ele chama, que é baseada em alimentos naturais, certo? 2, era atividade física, mas ninguém ia para academia nessas regiões. O que era? Era atividade física mesmo, era quando ia sair para jantar, na casa de um amigo, ia a pé, atividades manuais diárias, quintal, fazer quintal, outra região lá jogava, daí tinha um pouquinho mais desenvolvido, jogava tênis, então várias atividades no dia sem carro, né? Então era alimentação, atividade física. Segundo era propósito. Terceiro, né? Propósito que todas as pessoas sabiam que acordavam no outro dia por um propósito. Sabia o que ia ter para a sua vida, né? O que ele tem que fazer? O que ele tinha que fazer naquele dia? Plantar, tinha um propósito. Colher, lavar. E o quarto era o contato, a harmonia com as pessoas, o contato, a relação familiar, o contato com os filhos, com os avós, com os pais. Traziam os netos, os pais, todo mundo almoçava junto, jantava junto, ninguém botava os pais em asilo, sempre os pais junto. Então esses foram os 4 pontos que ele achou que era comum entre todas as regiões, onde viviam pessoas com mais de 100 anos. Então é muito interessante. Legal. Quem puder assistir ali no Netflix tem essa... A Vida Além dos 100 Anos?
agora me esqueci. 100 anos, viver mais de 100 anos, uma coisa assim. Legal. É bem fácil, Só bem interessante. Ali já vai dar, como diz um amigo nosso, dá um Google aí. Dá um Google. E é isso que a Dá o gente que você quer, quiser. É isso que a gente quer, né? Longevidade, cara. Longevidade, é isso aí. E tu falou ali do Setembro Vermelho, cara, o check-up, né? É um mês pra gente lembrar do check-up cardiológico. Isso é muito importante. Tem exames hoje muito importantes, como o teste de esteira. Que é isso que o Diego fez ali. Que é o que tu fez, o ecocardiograma, que a gente faz lá na clínica, que na realidade é minha esposa. Um abraço para ela que tá me ligando aqui. A doutora Tayane, que é o ultrassom do coração. Ela é cardiologista? Ela é cardiologista. Então, lá na clínica a gente trabalha aí a 4 mãos na equipe cardiologia. bem completa, né? Doppler de carótidas também é um exame importante que a gente faz diagnóstico de aterosclerose precoce. Daí vem outros exames, como score de cálcio, ressonância cardíaca e angiotomografia de coronárias e o cateterismo. Então, são N exames que a gente tem na mão da cardiologia, são N exames, vamos dizer assim, tecnológicos que a gente tem justamente para diagnóstico precoce, tratar, prevenir, não infartar e longevidade. Show de bola, coisa linda. Não sei se o Tiagão botou, acredito que sim, já deixou o Instagram do doutor aí na descrição, né, Tiagão? Coisa linda. Então, se você quer mais informações, quer conhecer o Instagram do doutor Júlio, já tá ali, já clica ali, já vai direto para o Instagram dele, tem muito conteúdo, tem um link lá direcionado, tem como agendar consulta lá, tem o WhatsApp, tem tudo ali, né, doutor? Tudo na palma da mão. Tem tudo ali. A gente tem lá uma equipe trabalhando para isso, tem nutricionista, tem todos esses exames que eu acabei de falar, para a gente trabalhar prevenção. Gente, o melhor remédio é a prevenção. Então a pessoa chega lá, vai ter que fazer todos os exames, ver como é que tá. Ou alguns. Isso, enfim, e a partir dali, aí já tem um norte, aí vamos caminhar. Primeiro vamos ver onde tá, para depois ver o percurso que tem para chegar onde quer. O caminho precisa ser construído. Coisa linda, agradecer demais. Nós vamos dar uma olhadinha, o Casei tá com um pouquinho de sobrepeso, tá? O Diego pegou uma foto dele esse dia no evento lá. Tu cachorreasse ele, ô bandido. É que bateu um vento, cara. Bateu um vento e a camisa ficou prejudicada. Mas realmente ele já foi mais magrinho, né? Era só canela e dente, né? Não, meu Deus do céu. Pesava 40 quilos de calça molhada, né, meu lindo? 55. Agora tá ali rechonchudo, feliz, né? Ah, bochecha lá, coisa linda. Bem rosadinho, né? Bom demais. Agradecer, doutor Júlio. E semana que vem estamos de volta, né, Preto? Semana que vem mais uma quarta-feira, 19 horas, sempre com um entrevistado desse tipo aqui, ó. Régua alta lá em cima, com bastante conteúdo rico pra você, gratuito, dentro da sua casa, onde você estiver. Acompanhe os cortes aí no Instagram, alguns cortes no TikTok. O cara do TikTok é meio bandido, tá? Ele esquece de postar algumas coisas, mas já vamos atualizar, logo vamos atualizar, ok? Todos os cortes lá, mas sempre posto de algum convidado, de todos os convidados tem cortes lá. Às vezes não tem todos os cortes, mas um de cada tem. E no Spotify, quer fazer um cardio, quer dar uma caminhada, vai na academia, você fica 1 hora por dia na academia. Às vezes você não tem tempo de ler um livro, mas o que você aprende numa entrevista dessa aqui, tá com fonezinho de ouvido, aproveita o momento do treino pra aprender junto. Perfeito, essa é a dica mesmo. Às vezes tem aquele parceiro chato na academia que não para de falar, atrapalha, fone. Tinha um amigo nosso, que não pode falar o nome, né, que pega mal. Queria treinar com a gente ia de fone, com o cara junto ali, né? Muitas vezes o fone até desligado estava. Desligado estava. Pra não e ainda assim ele gritava. É verdade, é verdade. Fechou, gente? Um beijo. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Baixe agora o Amigo Giasse e comece a aproveitar. Viu como é fácil? Amigo Giasse. Grandes amigos merecem grandes vantagens.